Amigo, escute a canção em teu coração. O universo inteiro está em ti e as estrelas cantam contigo. Lá onde retumba o eco dos grandes ensinamentos e a voz dos mestres é só silêncio, é onde está a tua sintonia. O grande arquiteto do universo opera sutilmente em ti, para o teu bem, e só Ele conhece o teu coração. Amigo, levanta o teu olhar para o céu e saúde as estrelas, tuas irmãs. Olhe para dentro de ti e veja a mão do grande ancião dos dias sustentando o teu viver, porque o mesmo poder incomensurável que criou a vida e gerou bilhões de sóis também te criou. E Ele é a luz do teu viver. Então, declare o teu amor a Ele na quietude da prece e da meditação. Diz com todo o teu coração que tu és filho da luz e que todo o teu ser vibra na sintonia dos bons propósitos. Assevera para ti mesmo que a tua senda é a do bem. Proclama os magnos valores de liberdade, igualdade e fraternidade em teus atos e em tuas escolhas. Trabalhe pela luz, honre a tua jornada, para que os teus passos sejam justos e equânimes. O todo está em ti. Não duvides disso, e nem te esqueças de quem tu és verdadeiramente. Reverencia a vida em todos os planos. Diz de todo o coração que o amor é tudo. Porque, quando tu afirmas isso, em espírito e verdade, as estrelas te escutam. E os espíritos também. Então, diz, meu irmão, com todo o teu coração, que a tua jornada é a da luz. Não duvides, as consciências elevadas velam em silêncio e te conhecem, e quando elas te olham, elas só veem a verdade que está em teu coração. E elas também conhecem os que te acompanham, e através de ti, elas operam sutilmente e vibram por todos. Não te lamentes, nenhum cadáver conhece a luz, e tumba alguma é capaz de sepultar a consciência. Teu é o porvir, se caminhardes com amor e verdade na senda. O todo está em tudo. Nunca te esqueça disso, porque os iniciados espirituais te saúdam com paz e luz. Essa é uma mensagem que eu recebi há alguns dias atrás e que eu estava lendo aqui com a Ivana nos bastidores do programa, antes de começar, e ela me pediu para ler essa mensagem aqui para começar o programa, e agora eu passo a bola para ela, né? E enquanto eu estava aqui esperando, eu escrevi no próprio papel que está no rascunho, a mensagem original, uma outra mensagem que eu vou ler no finalzinho do programa, que eu escrevi aqui agora. E aí agora a Ivana abre o programa. Ivana, vamos lá. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês, internautas de todo o Brasil? Quem está com a gente hoje, neste dia 27 de maio de 2011, é o Wagner Borges, que é sensitivo, carioca, mora em São Paulo, né? Deixou sua terrinha. Ele trabalha e é dono, né, também do IPPB.org.br, que é um instituto aqui em São Paulo, e é professor também, né? Você dá palestras, você já é nosso velho conhecido, ele já veio aqui antes para falar no programa. E hoje ele vai falar um pouco sobre chakras, sobre aura, sobre bioenergia. Na verdade, as pessoas pensam que áurea e aura são a mesma coisa. O que é aura ou áurea? Bom, Ivana, vamos falar um pouquinho sobre aura e chakras. E outra coisa, boa noite para os telespectadores, né? Eu comecei aqui lendo o texto, e antes disso também eu trouxe novamente o livro Flama Espiritual para a gente sortear, como fiz da outra vez. Está aqui, Ivana. Aura é o campo energético que envolve o corpo humano. Todas as coisas são formas de energia, porque a própria matéria, segundo a física moderna, é energia condensada. Então todas as coisas são formas energéticas, e quanto mais a energia está condensada, ela é chamada de matéria. Quanto mais sutilizada, é chamada energia. Ou seja, desde a pura luz
até o centro da Terra, tudo é energia em graus variados de condensação. O que varia é o nível de densidade de cada coisa. Então, até o próprio corpo físico é um corpo energético. Seja madeira também, seja rocha, tudo é energia. Então, os corpos são revestidos de um campo energético brilhante, multicolorido, onde, aqui na Terra, o campo energético mais colorido que existe é o do ser humano, porque o ser humano, a partir do que ele pensa e do que ele sente, cria variações energéticas que refletem o que ele está fazendo, pensando e sentindo nesse campo energético. Então, os antigos latinos na Europa chamaram esse campo energético de aura. Vamos traduzir direitinho. A-U-R-A, Ivana. Aura. Essa palavra vem do latim, significa sopro de ar. Por quê? Nós podemos ficar dias sem comer, sobrevivemos. Sim. Porém, 5 minutos sem respirar, já era. Então, é óbvio que a principal fonte de vitalidade e vida que mantém o corpo da gente vivo é a respiração. Então, ao inspirarmos o oxigênio, nós captamos uma força vital, um sopro vital que interpenetra o próprio ar, que entra com a respiração e que nos traz o sopro da vida, o fôlego, a vitalidade. Esta energia, então, entra primordialmente pela respiração. Então, ao viajar pela corrente sanguínea, ela se espraia pelo corpo e exala de dentro para fora pelos poros, formando um campo energético multicolorido, que para um observador, pela clarividência de fora, ele vai dizer, olha lá, o corpo físico está dentro de um campo de luz que irradia, alguns metros em torno. Então, os antigos chamaram esse campo de aura, que significa aquela luz que entrou pela respiração e que formou o campo de luz. Então, aura, em latim, é sopro de ar, a vida, a luz que entra pela respiração. Por falta de informação, muita gente chama a aura de áurea. A expressão áurea, ela significa o brilho do ouro, o dourado especificamente. Então, de repente, um casal teve uma filha e pensou assim, puxa, essa menina trouxe brilho às nossas vidas, vamos chamá-la de áurea. E se é um menino, vamos chamá-lo de áureo. Então, aura, do latim, sopro de ar. Áurea, o dourado, o brilho do ouro especificamente. Então, amigos que estão assistindo o programa, nunca mais cometa esse mico. Estou vendo a sua áurea. Não, é a aura, A-U-R-A, do latim sopro de ar, Ivana. E o que a gente tem que fazer para manter a aura? A aura, isso. Sadia, bonita. Sadia. É o seguinte, as energias da gente, elas refletem o que nós pensamos e o que nós sentimos. Sim. Então, se energeticamente isso está refletido na aura da gente, então é óbvio que quando uma pessoa está com a autoestima elevada, suas energias respondem a isso, refletem isso. Então, alguém com autoestima elevada ou que está feliz, sua aura fica brilhante, cheia de luz. E por contrapartida, por oposição, alguém que está mal, está com a autoestima baixa, está triste, o campo energético sofre uma queda no seu padrão vibracional, e aí aparecem na aura cores cinzas, amarronzadas, cinzentas, às vezes até escuras, bloqueando a irradiação da aura. Isto vem da nossa própria autoestima. Então, a pessoa, para estar com a aura forte, ela tem que estar feliz, tem que estar bem com ela mesma. Então, quando alguém me pergunta, Ivana, qual que é o melhor método de autodefesa para se proteger de uma vibração ruim? É óbvio, existem vários. Uma prece, um mantra que a pessoa souber fazer, ou uma vibração energética que um sensitivo souber fazer. Mas a melhor defesa que eu conheço é a pessoa estar bem com ela mesma. Está feliz. E quando você está feliz, você transborda naturalmente. Sim. Por exemplo, uma pessoa rica, ela tem muita grana, muito recurso, então ela pode compartilhar aquilo porque não vai fazer falta para ela. Mas alguém com muita dificuldade para sobreviver, não tem o que dar para o outro, porque ele não tem nem para ele. Sim. Então, alguém com recurso, ela pode transbordar. Energeticamente é a mesma coisa. Se você está bem, está feliz, você naturalmente transborda, não tem nem o que fazer. Então, eu costumo dizer que uma pessoa, quando está feliz, ela não tem como fazer o mal, porque ela transborda naturalmente, e esse transbordamento compartilha essa vibração com todo mundo em volta. Sim. Agora, tem que saber separar o que é felicidade como estado de consciência interno, íntimo, feliz, mesmo do contentamento temporário com as coisas que rolam. Então, por exemplo, de repente, alguém que está na fissura da droga,
de repente conseguiu uma graninha para comprar droga. A pessoa está contente. Está feliz. Ela supostamente está feliz, ela não está feliz, ela está entrando num pesadelo. Então a felicidade que eu estou falando, como estado de consciência interno, de equilíbrio, de luz, de serenidade, de paz de consciência. Se alguém consegue esse estado, a aura dela transborda, nada de mal consegue chegar nela. Porque essa aura em torno, ela transforma todas as vibrações em volta e ainda ajuda todo mundo que está perto. E, em contrapartida, Ivana, se uma pessoa não está legal, ela contamina todo mundo em volta. Todo mundo conhece alguém, sei lá, que, de repente, quando chega perto, a pessoa fica zonza, fica triste, né? Pessoas que quando chegam, ela começa a rolar um acidente aqui, alguém corta o pé ali, o outro quebra um copo, parece que ela dá azar, né? Porque a energia às vezes está muito baixa. Entendi. E o oposto, chega alguém muito legal, a energia dela irradia, dá sorte para todo mundo. Estava todo mundo triste, quando ela chegou, aquilo se abriu. Então, pessoas que fazem as outras rirem, ela é benfeitora do mundo. Eu não estou falando humorista profissional, que também faz isso por profissão. E também é legal. Mas tem gente que é assim no dia a dia. Gente que onde chega, Ivana, transforma tudo. Essa é a maior defesa que eu conheço. Então, de alguma forma, eu, você, os telespectadores, nós precisamos arranjar um jeito de ser mais felizes. Sermos mais felizes. Mesmo com tanta complicação rolando nas nossas vidas, mesmo com defeito. Nós não precisamos ser anjos para sermos felizes. Basta ser um ser humano razoável e interessante. Tem defeito, sim, mas estou trabalhando, estou tentando melhorar. Nem sempre consigo estar bem como eu gostaria, mas pelo menos a média daquilo que eu estou buscando está legal. Então é legal quando alguém fala isso para a gente, né, Ivana? Puxa, eu estou tentando melhorar, eu não sou perfeito, mas pelo menos eu já consigo estar bem comigo mesmo um pouquinho e já consigo projetar uma luz para o outro, consigo transformar uma situação, sei lá, estranha, numa coisa um pouco melhor. Isso dá para fazer. Sim, e contagiar, né? Contagiar a aura dos outros. E outra coisa importante, Ivana, é interessante também falar, as pessoas elas embolam muito o estudo espiritual. E elas cobram muito da espiritualidade superior solução dos seus pequenos problemas do dia a dia. Coisa que compete a ela resolver, porque ela está encarnada para isso. O plano espiritual não pode remover os obstáculos do nosso dia a dia, que tanto ensinam a gente uma série de possibilidades. As provas que a gente passa, as dificuldades, fazem parte do aprendizado. E dentro da sala de aula, o professor não pode dar cola para o aluno, né, Ivana? A mesma coisa, o plano espiritual não pode responder para a pessoa a dúvida dos questionamentos mais básicos que ela tem aqui. Então, o que eu tenho observado? E que é uma coisa que deixa a pessoa com a energia baixa. Sim. Vou citar, por exemplo, rapidamente um caso que eu recentemente fiquei sabendo. Então, vamos imaginar um casal, eles criaram um empreendimento novo, sei lá, abriram um negócio e o negócio não deu certo, tá? Por circunstâncias variadas. Sim. Ambos espiritualistas, estudantes de algum tema espiritual. Vamos supor um casal, tá? Vamos pegar que a moça se revoltou com esse revés profissional e começou a renegar toda a parte espiritual por causa disso. Enquanto que o companheiro não, o companheiro seguiu fiel, entendeu que aquilo era uma prova circunstancial e que é na hora da prova que você prova que você tem um nível espiritual para poder suportar e transformar uma situação adversa, continuou firme na jornada e ela não. E ela começou a reclamar do céu, de Deus e de tudo, e renegou a própria espiritualidade. Como o companheiro seguiu a espiritualidade, ao ver o companheiro, ela também se revoltava com ele, porque ele continuava fiel aos valores espirituais, que é o que sustenta ele. Então ela foi renegando e se cobriu de trevas. Não pelo fato de escolher um outro caminho, mas pela revolta diante da parte espiritual, que não tem nada a ver com o fracasso profissional dela. Ela fez um mau negócio, deu errado. O plano espiritual não tinha que sustentar economicamente a ela. Claro. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Muitas pessoas diante de um revés, seja profissional, afetivo ou até mesmo de saúde, a primeira coisa que faz é xingar o Criador ou renegar o mundo espiritual dentro da fé que ela tem, como se o mundo espiritual tivesse algo a ver com a prova que ela tem que passar cá embaixo. E, por experiência prática, o que eu posso dizer é que quanto pior tiver a situação em torno, o revés for mais profunda precisa ser a espiritualidade da pessoa para contrabalançar um problema muito difícil. Entendi. Incluindo a quebra econômica, que é terrível,
a perda afetiva de alguém que foi embora, a perda pela morte, alguém que desencarnou, tudo isso são provas que nós vamos passar, o telespectador vai, eu, você e todo mundo, faz parte do jogo aqui da Terra. O que a gente não pode perder é a luz de dentro do coração, é a consciência que a gente tem e a espiritualidade, porque é a única coisa que a gente tem para enfrentar a loucura e a coisa caótica que às vezes atropela o viver da gente. E se a pessoa perde isso, esse é o maior motivo para a energia dela cair, a aura dela ficar estranha. E, mesmo no meio de uma fase conturbada, se você mantiver sua fé ou sua consciência, se assim você quiser chamar, dentro da espiritualidade, dentro da linha espiritual que você escolheu e que o teu coração se sente melhor, se você mantém, eu garanto a você que mesmo em torno, com tudo pegando fogo, sua aura vai estar linda e limpa, porque você está conectado a um valor maior do que a sua vida, maior do que qualquer coisa, e isso talvez seja uma das grandes coisas que mantém a aura da gente, a conexão com um valor superior. Eu não estou falando de doutrina, estou falando de consciência. E nós encontramos pessoas com valores legais em diversos movimentos espiritualistas, seja o espírita, o ocultista, o teosofista, o umbandista, o yogi, não me importa. Importa é o valor que a pessoa segue, e o mais importante é a atitude. Também tem gente que eu conheço que não segue caminho espiritual nenhum e é uma pessoa excelente. E outros que às vezes seguem um caminho espiritual e que na hora H são os primeiros a renegar a parte espiritual. Então, o que mais deixa a aura da gente linda é uma conexão com um padrão maior, e para isso a gente tem a prece, tem a meditação, nos momentos que a gente pode ir para dentro da gente, conversar com o coração, com uma causa maior que a gente respeite, cada um dentro da sua, respeitando a dos demais, porque o mesmo todo está em tudo, não importa a linha ou o nome que a pessoa quiser chamá-lo, é o mesmo amor que está em todos, e a aura da gente, ela fica bem legal quando a gente é honesto, principalmente com aquilo que a gente acredita, Ivana. E isso dá uma força para a gente, e às vezes você pega, sei lá, o seu Joaquim ali, da Quitanda, né, do bairro onde a gente mora. O seu Joaquim está ali na dele, já passou tanta coisa, perdeu a mulher dele pela morte, o filho dele mora nos Estados Unidos, nem liga para ele mais, ele tem sua quitanda, mora sozinho, tem um cachorrinho, tem um gatinho, todo mundo gosta do seu Joaquim ali no bairro. Por quê? A esposa dele morreu, o filho não fala com ele, está morando em outro país e nem liga para o pai, mas você não vê aquele homem com mau humor em nenhum instante, nem se lamentando de nada. Você vê ele abraçando as crianças que vão na quitanda, conversando com as pessoas que têm problema. Conclusão, o seu Joaquim não segue caminho espiritual nenhum, e nem precisa, porque a atitude dele já é. Se você chega perto do seu Joaquim, a aura dele é linda. Ele não é iniciado em fraternidade secreta alguma, de lugar nenhum. Não mora no Himalaia, não usa turbante, não acendeu incenso, não usa nenhum cordão no peito, não chamou Saint Germain, nem Buda, nem Jesus, nem Krishna. Simplesmente ele fez o que esses mestres ensinaram, praticando amor, luz na própria atitude. Então, a aura da gente, mais do que o que a gente acredita, é o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sente, é a atitude. Agora, é muito importante que dentro da atitude da gente haja honestidade e coerência com o que a gente acredita e gosta. E que num momento difícil a gente possa provar esse valor lindo que a gente tem diante de uma experiência que foi difícil. E a coisa mais terrível que tem é pegar qualquer estudante espiritual, na hora da morte de um ente querido, você vê a pessoa desabar e chorar pior do que um materialista. E aí não dá para entender como é que ela fala de tantos valores legais e na hora que a coisa aperta, ela desaba facilmente. Entendi. Acontece, né, Ivana? A gente conhece vários casos, é óbvio, não estou julgando ninguém, mas se uma pessoa tem a bênção de ter uma abertura espiritual num planeta desse com quase 7 bilhões de seres humanos reencarnados, sim, ela teve uma brechinha espiritual dentro de um estudo, podendo clarear a consciência dela com um valor melhor, que muitos não puderam ter essa abertura, e na hora H ela falha, cai como se fosse um materialista sem abertura nenhuma. É complicado uma coisa dessa, a pessoa está desperdiçando o grande valor que ela tinha abraçado em função de um revés, e revés que acontece com ela num caminho espiritual ou não, porque o revés faz parte da vida, assim também como o sucesso. Então as coisas aqui na Terra, elas têm altos e baixos. Se cada vez que tem uma alta eu fico feliz, e cada vez que eu tenho uma baixa, um revés, eu fico infeliz, eu estou perdido, porque ao longo da vida nós temos altos e baixos. Então, o legal seria desenvolver um centro de consciência em nós mesmos,
que permitisse, na hora da baixa, a gente ter tal reserva de força para superar o problema. E na hora da alta, que a gente pudesse ter sabedoria para salvaguardar essa luz e guardá-la em nós, para que no momento ruim a gente tenha uma reserva para poder trabalhar com ela e superar o momento ruim. Mas nós não podemos depender de algo bom ou ruim vindo de fora. A reação da gente diante das coisas, sejam boas ou ruins, é nossa. E o poder de reação diante das coisas é o que traz essa luz que forma essa aura linda em volta da gente, Ivana. E como se posturam, acho que a maioria de vocês já ouviu falar de chakras, né? E como é que eles se colocam diante da aura? Digamos, eles são inseridos na aura? O que é chakra? Tá, a palavra chakra, ela vem do sânscrito, da antiga Índia. A tradução literal é roda de luz, um centro energético, como a gente chama aqui no Ocidente, centro de força, centro energético, mas no original, roda de luz. O primeiro povo a mapear, estudar um sistema de chakras foi o povo hindu antigo. Assim, por exemplo, como o povo chinês foi o primeiro a mapear os pontos de acupuntura. Então, na Índia, os grandes mestres de outrora, através da clarividência profunda, perceberam que o campo energético tinha bilhões de pontos energéticos, Ivana, Sim. por onde as energias entravam e saíam, numa verdadeira respiração energética ou psíquica. Ao observar, eles notaram que para cada um dos poros da nossa pele, havia na aura da gente uma contraparte energética, uma pequena abertura energética compatível com cada poro da nossa pele. Ora, nós temos bilhões de poros na pele, então nós temos bilhões de pontinhos brilhando na nossa aura em correlação. Esses pontinhos os hindus chamaram de chakras. Acontece que ao observar pela clarividência a aura inteira, os mestres da Índia notaram que haviam 7 centros energéticos maiores e mais coloridos do que todos os outros. Um no topo da cabeça, um na testa, garganta, peito, barriga, ventre e base da coluna. E eles ficaram intrigados. Por que esses 7 centros brilham mais do que todos os outros? Quando eles aprofundaram pela clarividência, notaram que perto de um desses 7 centros, para cada um deles, havia uma glândula do sistema endócrino conectada. Então, como o sistema endócrino é composto de 7 glândulas, e eles passaram a considerar que chakra de primeiro nível, série A, chakra grande, só seria considerado de alto nível se tivesse conexão com uma das glândulas, então eles passaram a falar de 7 chakras, porque 7 é o número de glândulas endócrinas que nós temos no corpo. Glândula pineal na cabeça, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas, que é testículos do homem, ovários da mulher, e suprarrenais nas costas, em cima dos rins. Então, cada um dos chakras principais está ligado com uma dessas glândulas. Então, eles passaram a falar dos 7 grandes chakras, por esse motivo. Por exemplo, nós temos chakras nas palmas das mãos, não é? Excelentes para um reikiano, um curador prânico, um passista espírita que projeta luz pelas mãos. Pois bem, esses chakras das mãos não são um dos 7, porque não tem glândula com eles. Nós temos chakras nos pés, joelhos, baço, fígado, costas, e não são nenhum desses 7. São chakras secundários, série B. E chakras menores e menores, até um para cada poro, microchakras. Mas, tradicionalmente, quando se faz um estudo do chakra, se fala dos 7 principais chakras, que são esses que eu mencionei. O chakra coronário, coronário na cabeça, frontal na testa, laríngeo na garganta, cardíaco no peito, umbilical na barriga, sexual no baixo ventre e básico na base da coluna. Esses chakras, Ivana, originalmente, ganharam uma nomenclatura em sânscrito, na Índia antiga. O chakra do alto da cabeça, chamado aqui de coronário, ele é chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. O chakra frontal, Ajna, o centro de comando. O chakra da garganta, Vishuddha, o purificador. O chakra cardíaco, Anahata, o invicto, o inviolado, aonde mora o espírito. O chakra umbilical, Manipura, cidade das joias. O chakra sexual, Swadhisthana, morada do eu ou morada do sol. E o chakra da base da coluna, Muladhara, que é a base e fundamento do equilíbrio do corpo. Então, há milênios que os hindus estudam esses chakras, e obviamente que isso nunca foi estudo popular. Era estudo dos praticantes de yoga de outrora e os estudantes espirituais diversos. Acontece que outras culturas também desenvolveram estudos sobre chakras, mas com outras nomenclaturas. Então, por exemplo, no Antigo Egito, os iniciados, os hermetistas clássicos, também trabalhavam esses centros energéticos
dentro dos templos herméticos do Antigo Egito, mas a nomenclatura era outra. Nos templos herméticos da Antiga Grécia, nas iniciações também. Posteriormente, nós vamos achar estudos sobre chakras, mas sob o viés do taoísmo na China, mas com uma nomenclatura chinesa, que em nenhum instante usa a palavra chakra, porque lá eles têm a base da acupuntura, onde a abordagem é um pouco diferente. Nós temos estudos mais clássicos, do ocultismo clássico na Europa, por exemplo, e temos estudos mais modernos, que vêm do século XIX para cá, estudos da teosofia, da Sociedade Teosófica, com Annie Besant, Leadbeater, a Sociedade Teosófica fundada pela grande Madame Blavatsky, né, que eu sou fã dela. Temos também no século XIX o surgimento do Espiritismo com Allan Kardec, que trouxe uma contribuição maravilhosa no terreno psíquico e da mediunidade. Embora o Allan Kardec não falasse de chakras, porque era século XIX, acontece que no século XX, já nas obras do Espírito André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier, o Espírito André Luiz passou a falar de chakras, Sim. né? Coisa que o Kardec não pôde falar na época dele, mas já deixou ali o embrião já daquilo para ser desenvolvido posteriormente. Então, hoje, nós temos muitos estudos sobre chakras orientais e ocidentais. O que eu aconselho para as pessoas, leiam bastante sobre o tema e harmonize as informações do Antigo Oriente com as informações do moderno Ocidente para equilibrar esse estudo. Os chakras, Ivana, funcionam na aura da gente. Por exemplo, chakra da testa. Não é a testa aqui física, centímetros energéticos vibrando para fora. Por exemplo, a palma da mão. Se um sensitivo vai emanar uma luz. Você não está falando especificamente da mão física, mas de um chakra, um campo de luz que irradia centímetros para fora da palma da mão. Então, um médico disseca um cadáver, ele não acha chakra nenhum, porque não está no físico, está no campo energético, na aura. Agora, esses chakras são percebidos naturalmente por sensitivos, por clarividentes, por médiums, curadores, que acabam percebendo, seja pela clarividência, ou seja por uma percepção mais intuitiva. Por exemplo, alguns sensitivos de cura usam as mãos para passar energia, que é uma coisa fácil, porque nós usamos as mãos tanto para comer, dirigir, se expressar, então a gente acaba usando as mãos para passar energia. Agora, se uma pessoa é curadora, num acidente ela perde ambas as mãos, ela não poderá passar mais energia? Não, pode passar através dos próprios chakras. Acontece que, usando as mãos, a gente acaba usando-as para a cura também. Mas, na verdade, essa energia sai a partir da vontade e do coração da gente, vibrando. Então, principalmente, todo o trabalho de cura irradia a partir dos chakras, só que afunilando, canalizando para os chakras das mãos. Então, os chakras das mãos, quando irradia essa energia, não estamos falando das mãos físicas, mas do campo energético, Sim. que se dilata consideravelmente, projetando uma luz. Todo curador que trabalha com as mãos, ele às vezes tateia energeticamente a aura de alguém. Ele não está vendo, mas ele sente o campo energético do outro com as pontas dos dedos, ou com a aura. Ele vai sentindo e fala, aqui tem um bloqueio, ali está assim, ele sente os chakras Sim. vibrando. Outros, pela clarividência, chegam a enxergar esses chakras vibrando. Cada um desses chakras vibra na faixa de determinadas cores. Tradicionalmente, em estudos de cromoterapia, principalmente, trabalha-se os chakras com aquelas cores que pegam o espectro da refração da luz, que vai do vermelho até o violeta. Pegando o vermelho a base, o violeta o topo da cabeça, ficaria violeta, índico, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Entretanto, Ivana, nós não podemos colocar uma cor fixa num chakra, porque a cor dos chakras muda a partir do que a pessoa está pensando e sentindo naquele momento. Vamos dar um exemplo? O chakra da garganta, o chakra laríngeo. Tradicionalmente, ele é representado na cor azul, não é isso? Azul celeste. Sim. Mas, dependendo do tema que você está falando naquele momento, pode mudar a cor. Por exemplo, você está falando de amor, fica tudo rosa. Ele muda? Muda a cor na hora, porque aquele sentimento está fluindo. Daqui a pouco você está falando com raiva, fica tudo avermelhado. Daqui a pouco você está realmente rancorosa, fica tudo cinzento. Ficou quieta, voltou ao normal, ele está no azul, que é a base. Por exemplo, chakra cardíaco. Tradicionalmente é o verde, não é? Uhum. Mas no momento que você está amando, ele está rosa. No momento que você está pensando no céu, ele fica azul. Ficou quietinha, daqui a pouco ele está verde de novo. Então, não se pode falar de uma cor só nos chakras.
se fala bastante de uma cor básica, da qual 3, 4 ou mais cores podem fluir por cima num dado momento. Daqui a pouco passou aquele momento, ele volta ao original. Daqui a pouco uma outra emoção ou um outro pensamento já vai alterar a cor de novo. Então, qual é a cor real dos chakras? A cor da luz. Apenas variando de acordo com a região do corpo onde está e com o pensamento e o sentimento da pessoa naquele momento. Então, eu sempre sugiro às pessoas que têm dificuldade de concentração nas cores, que se concentrem nos chakras na cor da luz, como se cada chakra fosse um pequeno sol, com a cor do sol. Quer dizer, a pessoa leva a atenção para a base da coluna, imagina um sol, no ventre um sol, na barriga um sol, no peito um sol, na garganta um sol, na testa um sol, na cabeça um sol, ela fica cheia de luz, porque a aura da gente reflete o que a gente está pensando. E se a gente está pensando que nós somos um conjunto de pequenos sóis, vai formar um sol enorme que é a aura da gente. Então, uma das meditações mais legais que tem envolve a visualização criativa da luz nos chakras, seja visualizando cores neles ou apenas a cor da luz para poder deixar a aura bem brilhante. Então, quer dizer que se você é clarividente, certo? Você vê. Você clarivê, digamos assim. Quando você vê uma pessoa que tem, digamos assim, vermelho aqui embaixo. Acúmulo de energia sexual. Por exemplo, uma pessoa que tenha muito vermelho no baixo ventre, o vermelho é a cor da base da coluna. Por onde nós recebemos energia da terra pelos pés, ela sobe e energiza a base da coluna. O vermelhão, o laranja e o vermelho é a cor da terra. Então a região de baixo ventre, ela tem muito laranja e a base da coluna muito vermelho. Então o vermelho da terra sobe e se mistura com o laranja da parte sexual, porque na questão da reprodução sexual, ou seja, fazer um filho, tem que entrar a energia da terra para esse corpo da criança condensar dentro do útero da mãe. Então, há muito de vermelho no chakra sexual, que é o vermelho que entra pela base da coluna, vindo da terra, e flui até a área geniturinária, que é a área de baixo ventre. Então, quando tem muito vermelho no baixo ventre, a pessoa está congestionando essa energia da terra ali embaixo. Na maioria das vezes, por um acúmulo de energia sexual, Ivana. Só que tem um pequeno detalhe, viu, pessoal? Nem sempre, para canalizar essa energia, precisa-se de um ato sexual. Tá? O ato sexual é o caminho da natureza, de trocar com alguém que você gosta. Mas muitas pessoas canalizam essa energia para a arte, para a criatividade. Dentro da prática do yoga e do tantra yoga também se canaliza energia para a indução de estados superiores de consciência. Então, essa energia precisa fluir. A natureza dela é a vida, a fluência. O que acontece? Quando há um bloqueio, essa energia trava, ela pode causar doenças ou problemas psicossomáticos, que ela está retida e quando ela deveria estar fluindo. Então, o que eu aconselho? O caminho natural é o caminho afetivo. Alguém com quem você fundir e trocar essa energia numa relação, tomara que estável, bacana, bonita, que seja por um grande amor e não apenas uma raladinha com alguém na noite. Que também pode acontecer, a gente não tem que ficar julgando nada, mas é muito melhor quando aquela atividade sexual vem a partir de uma afetividade, de uma relação lúdica de duas pessoas que crescem junto com aquilo. Aí a energia flui e equilibra um ao outro. No caso da pessoa não ter um parceiro, uma parceira nessas condições, a pessoa deve procurar canalizar essa energia em alguma atividade. A natação ajuda muito a diluir essas energias no elemento água. Ajuda. Pintar ajuda a canalizar essa energia para a arte. Vai fazer mímica, vai cantar, vai fazer uma peça de teatro, vira ator, mas canaliza, pelo amor de Deus, essa energia. O Freud estava certo na psicanálise, a libido presa pode causar determinados bloqueios e sei lá, pulsões e neuroses que as pessoas não sabem lidar. Eu não estou falando que vocês precisam ter sexo com alguém, acabei de falar, você pode canalizar por outras vias, mas aí tem aquele detalhe, né, Ivana? Você não tem namorado nem namorada e não está pintando nem nadando, aí essa energia não está circulando. Também se aconselha que uma pessoa que sinta esse acúmulo, que ela caminhe um pouco, vai caminhar uma hora, vai andar para gastar energia. Porque se essa energia ficar presa, ela acaba indo para um dos outros centros energéticos também e acaba bloqueando os centros energéticos de cima. Sim, entendi. Ai, Wagner, nosso tempo tá indo embora. Já está acabando? Que já, rápido. Foi muito rápido. Já até ultrapassamos, já né? Mas tem que agora já está o Omar lá então, desesperado. Omar, inclusive, Omar é o nome de um sábio da antiguidade do Oriente. Um sábio, Omar, você tem que ser boa pessoa,
porque o nome que você carrega é o nome de um grande mestre do Oriente Antigo, você só precisa fazer coisa boa, viu? Porque com esse nome é uma responsabilidade, hein? Se chamar de Omar, tem que fazer coisa boa, viu? Ivana, então, eu deixo outro texto que eu escrevi para ler da próxima vez. Da próxima que você eu vier vier aqui, que você me convidar, a gente Sim. escolhe um outro tema, Sim. tá? E eu agradeço aí por você ter me convidado aqui. E eu agradeço você ter vindo o aqui. sorteio do livro, tá? Depois Sim, você sabe vê o que eu como queria faz. falar para o pessoal? Eu queria falar. Primeiro, eu queria que você deixasse teu telefone, o site, para que as pessoas. Porque o Wagner, ele trabalha no IPPB, né? Dele, né? E ele faz palestras, enfim. E eu gostaria muito que vocês entrassem em contato com ele. Qual é o teu telefone? Vamos lá, o telefone lá do nosso espaço, aqui em São Paulo, 2063-5381. E o site na internet, www.ippb.org.br. Eu tenho um programa também na Rádio Mundial, todos os domingos, Ivana, 12h30, aqui em São Paulo, 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. É o programa Viagem Espiritual, onde eu falo sobre esses temas espiritualistas lá. Eu estou no ar há 12 anos, Nossa, você tem uma parabéns, ideia. Né? Que bom. E também estou produzindo o meu 12º livro, que será um livro sobre vida após a morte, um livro que eu estou fazendo para ajudar as pessoas que perderam alguém a se sentir mais confortável com a perda, poder ler uma coisa legal para levantar o astral delas de volta. Você vai trazer esse livro aqui. Vou trazer aqui quando eu lançar. Tá bom? Tá bom, gente. Olha, escrevam para mim no Facebook. O primeiro que escrever agora no Facebook para mim, Ivana Fabiani, vai levar esse livro Flama Espiritual do Wagner Borges. Gente, até a próxima sexta-feira e muito obrigada. Até.